Queria falar com você sobre... Você sabe, eu me sinto culpado pelo que aconteceu. Então você está se desculpando. Eu tô. Me perdoe. Tá certo. Eu não te perdoo. Herbie, eu pedi perdão. Eu ouvi e não te perdoo. Existe um tipo de dor que nenhuma traição consegue superar. E não é ouvir um "eu não te amo mais", é ouvir "eu entendo, mas não te perdoo". A primeira frase fecha uma porta. A segunda faz você passar o resto da vida do lado de fora, sabendo exatamente o que perdeu. BoJack Horseman conseguiu transformar essa ideia em uma das cenas mais dolorosas da televisão. Hoje, eu quero te levar até esse momento. Não para falar sobre um cavalo falante, mas para fazer uma pergunta que talvez você esteja evitando há anos. Você já pediu perdão acreditando que um simples desculpa apagaria tudo o que aconteceu? E o que fazer quando a resposta é simplesmente não? Antes de chegar nessa cena, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos conhecer Herb Casas. Muito antes de ser apenas um nome no passado de BoJack, Herb era seu melhor amigo. Os dois vieram de baixo. Dividiam pequenos palcos, sonhavam alto e não tinham praticamente nada. BoJack queria ser ator. Herb queria criar programas, produzir e conquistar seu espaço na televisão. Eles acreditavam um no outro quando ninguém mais acreditava. E isso tornava aquela amizade diferente. Até que surgiu uma oportunidade. Herb conseguiu criar seu próprio programa de televisão. Na hora de escolher o protagonista, e não procurou o ator mais famoso. Também não escolheu quem tinha mais experiência. Ele apostou tudo em BoJack. Não porque fosse a decisão mais segura, mas porque acreditava nele de verdade. Essa escolha mudou as duas vidas. O programa virou um enorme sucesso. E o nome que o mundo passou a conhecer só existiu porque Herb resolveu confiar em BoJack antes que qualquer outra pessoa fizesse o mesmo. Guarde esse detalhe, porque ele vai fazer muita diferença daqui a pouco. Os anos passaram, o sucesso chegou, e como costuma acontecer, a fama começou a afastar os dois. Eles ainda eram amigos. Mas já não eram aqueles dois jovens dividindo um palco vazio. A carreira trouxe distância, e sem perceber, os laços ficaram cada vez mais frágeis. Foi nessa época que BoJack recebeu a oportunidade que sempre sonhou. Um papel sério, a chance de provar que era mais do que um ator de comédia. Mas havia uma condição. Sua imagem precisava permanecer impecável. Nenhum escândalo, nenhum problema. Um único erro poderia destruir aquela oportunidade. Foi exatamente nesse momento que tudo desmoronou. A televisão interrompeu a programação. A notícia era sobre Herb. Ele havia sido preso. Estamos falando dos anos 90. Uma época em que Hollywood tratava a homossexualidade como um escândalo capaz de acabar com uma carreira. BoJack percebeu duas coisas ao mesmo tempo. A vida do melhor amigo estava desmoronando diante das câmeras. E se ele permanecesse ao lado de Herb, sua própria carreira poderia cair junto. Antes de julgar BoJack, pense por um instante. Quantas vezes você também já ficou em silêncio para proteger a própria vida? Quantas vezes deixou de defender alguém porque o preço parecia alto demais? Essa é a pergunta que move toda essa história. Até onde vai a nossa lealdade quando ela começa a ameaçar os nossos próprios sonhos? Pouco depois, Herb procurou BoJack. Queria conversar antes que os jornais contassem a história por ele. Ele explicou toda a situação. Mas no fundo, aquela conversa tinha outro objetivo. Os executivos procuravam qualquer desculpa para demiti-lo. E Herb precisava de alguém ao seu lado. Precisava do amigo que ajudou a transformar em estrela. BoJack ouviu tudo e prometeu que não abandonaria Herb. Disse que devia toda a carreira a ele. E garantiu que, se Herb fosse demitido, ele também sairia do programa. Parecia uma promessa impossível de ser quebrada. Mas então, chegou o dia da decisão. Uma executiva chamou BoJack para conversar. Só foi direta. Herb seria demitido. Não era uma questão de justiça. Era dinheiro. Patrocinadores estavam incomodados. A imagem do programa corria risco. E, para o estúdio, substituir Herb era simplesmente o caminho mais lucrativo. BoJack tentou reagir. Lembrou da promessa que havia feito. Disse que também deixaria o programa. Só que a executiva conhecia muito bem quem estava na sua frente. Ela começou a lembrar tudo o que BoJack perderia. A fama, o dinheiro, o reconhecimento e o papel dos sonhos que poderia desaparecer para sempre. Sem levantar a voz, sem fazer ameaças. Ela fez BoJack enxergar tudo o que estava em jogo. E foi ali que ele cedeu. Não brigou. Não insistiu. Não cumpriu a promessa. Daquele instante, BoJack não perdeu apenas um amigo. Ele traiu o homem que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E o pior, ele sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. Mesmo assim, poucos minutos depois, precisou voltar ao estúdio. Sorriu para as câmeras. Interpretou o cavalo mais feliz da televisão. Como se não tivesse acabado de destruir a pessoa que tornou aquela vida possível. Agora guarda esse sentimento por um instante.
Porque essa não é apenas a história de BoJack. É a história de qualquer pessoa que já sorriu por fora enquanto se despedaçava por dentro. E a grande pergunta começa justamente aqui. Será que existe alguma forma de consertar uma traição como essa? Anos se passaram. BoJack seguiu a carreira. Ficou famoso. Conquistou tudo aquilo que sempre sonhou. Mas havia uma coisa que nunca conseguiu deixar para trás. A culpa. Ela continuava ali, silenciosa, esperando o momento certo para voltar. Até que esse momento chegou. BoJack descobriu que Herb estava com câncer. A doença já estava em estágio avançado. Restava pouco tempo de vida. Depois de anos fugindo do próprio passado, ele decidiu fazer uma visita. Talvez ainda existisse uma chance de consertar tudo. Quando os dois se encontram, o clima é estranho. Eles já foram inseparáveis. Agora parecem dois desconhecidos tentando manter uma conversa por educação. Herb é cordial. Sorri em alguns momentos. Faz piadas. Mas de vez em quando, deixa escapar pequenas indiretas. Pequenas lembranças de uma ferida que nunca cicatrizou. O tempo passou, mas a dor continuava exatamente onde sempre esteve. A conversa segue. Eles falam de assuntos aleatórios, relembram algumas histórias e evitam tocar naquilo que realmente importa. BoJack sabe porque está ali. Herb também sabe. Mesmo assim, nenhum dos dois consegue começar. Quando a visita está chegando ao fim, BoJack caminha até a porta. Por alguns segundos, parece que ele vai embora sem dizer nada. Mas então ele para, respira fundo e percebe uma coisa. Se sair agora, talvez nunca mais tenha outra oportunidade. Ele volta. Olha para Herb. E finalmente diz tudo o que guardou durante tantos anos. Pede desculpas. Reconhece que falhou. Admite que escolheu a carreira em vez da amizade. Confessa que deveria ter ficado ao lado dele. Que nunca deveria ter quebrado aquela promessa. Pela primeira vez, BoJack não tenta encontrar desculpas. Ele apenas assume a responsabilidade. Herb escuta tudo em silêncio. Não interrompe. Não discute. Apenas ouve. Quando BoJack termina, fica esperando uma resposta. Talvez um abraço. Talvez um sorriso. Talvez um perdão. Mas o que vem a seguir muda completamente a história. Herb olha para ele e diz: "Eu entendo." BoJack sente um pequeno alívio. Por um instante acredita que finalmente tudo vai acabar bem. Só que Herb continua: "Mas eu não te perdoo." O silêncio toma conta da sala. BoJack não consegue acreditar. Ele tenta argumentar. Pergunta por quê. Lembra que Herb está doente. Diz que aquela talvez seja a última chance de deixar tudo para trás. Mas Herb permanece firme. Ele explica que entender o que aconteceu não significa esquecer. Nem significa que a dor desapareceu. BoJack fez uma escolha muitos anos atrás. Naquele momento, ele decidiu salvar a própria carreira. Agora precisava aceitar as consequências dessa decisão. Mesmo arrependido, mesmo mudado, mesmo carregando culpa. Essa é uma das cenas mais honestas que a televisão já produziu. Porque ela destrói uma ideia que muita gente carrega a vida inteira. Nós crescemos acreditando que um pedido sincero de desculpas resolve tudo. Como se existisse um contrato invisível. Eu reconheço meu erro. Peço perdão. E a outra pessoa tem a obrigação de me perdoar. Mas a vida não funciona assim. O perdão nunca foi um direito. Ele sempre foi um presente. E um presente só existe quando alguém escolhe entregar. Existem feridas que o tempo consegue curar. Mas existem outras que mudam para sempre a forma como alguém olha para você. Nesses casos, o arrependimento pode transformar quem errou. Mas não apaga automaticamente a dor de quem sofreu. Esse era o verdadeiro problema de BoJack. Ele não queria apenas pedir desculpas. Ele queria aliviar o próprio peso. Precisava ouvir um "eu te perdoo" para conseguir seguir em frente. Só que Herb lembra uma verdade difícil de aceitar. Pedir perdão é responsabilidade de quem errou. Perdoar é uma escolha de quem foi machucado. E ninguém é obrigado a devolver a paz que outra pessoa destruiu, por mais duro que isso pareça, por mais injusto que seja. Essa decisão nunca pertenceu a BoJack. A conversa termina de um jeito que quase ninguém espera. Não existe abraço, não existe reconciliação, não existe aquela cena emocionante em que tudo se resolve antes dos créditos. Os dois discutem, falam coisas que estavam guardadas havia anos e acabam se afastando ainda mais. Pouco tempo depois, Herb morre. BoJack nunca mais tem outra oportunidade para conversar com ele. É justamente aí que essa história se torna tão poderosa. Na maioria das obras, o perdão sempre chega no momento certo. Depois de um discurso emocionante, tudo volta ao normal. Mas a vida real quase nunca funciona desse jeito. Às vezes, o pedido de desculpas chega tarde demais. Às vezes, a dor foi grande demais. E, em alguns casos, um simples "me desculpa" não consegue reconstruir aquilo que foi destruído. Isso não significa que pedir perdão seja inútil. Muito pelo contrário. Assumir os próprios erros continua sendo uma das atitudes mais importantes que alguém pode tomar.
O problema começa quando esperamos que o outro tenha a obrigação de aceitar esse pedido, porque não tem. O perdão nunca pode ser uma cobrança, ele precisa ser uma escolha. Eu acredito que quase todo mundo já viveu os dois lados dessa história. Em algum momento você machucou alguém, e outro momento foi você quem saiu machucado. Talvez já tenha esperado uma segunda chance, ou talvez tenha recebido um pedido de desculpas sem conseguir aceitar. Nenhuma dessas posições é fácil. Nenhuma delas vem com uma resposta perfeita. E talvez seja justamente por isso que esse episódio continua marcando tanta gente. A verdadeira lição não é que perdoar seja errado. Também não é que quem errou deva desistir de pedir desculpas. A lição é outra. Você pode reconhecer o seu erro. Pode mudar. Pode amadurecer. Pode tentar reparar o dano com todas as forças. Mas a decisão final nunca será sua. Sempre será da pessoa que sofreu as consequências. E aceitar isso também faz parte de crescer. Talvez o verdadeiro amadurecimento não seja conseguir o perdão de alguém. Talvez seja aprender a continuar vivendo mesmo quando esse perdão nunca chega. Porque algumas pessoas vão abrir a porta novamente. Outras vão decidir mantê-la fechada. E elas têm esse direito. Aceitar essa realidade dói. Mas é muito melhor do que transformar o arrependimento em ressentimento. No fim das contas, BoJack aprendeu tarde demais que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Existem decisões que mudam completamente o rumo de uma relação. E por mais sincero que seja o arrependimento, nem sempre existe um caminho de volta. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Existe alguém na sua vida de quem você ainda espera um perdão? Ou existe alguém que espera o seu? E se esse perdão nunca acontecer, será que você conseguiria seguir em frente mesmo assim? Escreve a sua resposta nos comentários. E eu realmente quero saber a sua opinião. Se você gosta de histórias que fazem a gente refletir sobre a vida, já deixa o seu gostei. E aproveita para se inscrever no canal. Toda semana tem uma nova análise como essa, mostrando que algumas das maiores lições sobre a vida podem estar escondidas dentro da ficção. Eu sou o Orfeu Narrativo. Muito obrigado por assistir. E até a próxima história.